A questão que está posta é uma pergunta sobre o valor e o sentido estratégico da educação no campo da cultura, né? E lidando com tecnologias. Quer dizer, você tem tecnologias, você tem o campo da cultura e tem o processo educativo. Como é que essas coisas se juntam numa perspectiva estratégica? E a contribuição que eu trouxe, a partir do meu lugar de fala, de um pensamento talvez o mais crítico possível, mais universal possível, mais abrangente possível e mais radical possível também, foi exatamente no esforço de radicalidade explicitar um pouco algumas das raízes que ficam ocultas aí no subsolo da cultura, né? E no caso eu falei de duas raízes, né? Eu estou trazendo um pensamento sobre a presença, na verdade inconsciente, nas nossas representações culturais, da raiz da matriz grega, helênica e da raiz da matriz semita, judaico-cristã, que são presentes na cultura. Porque a gente vive aqui um pouco nessa superfície, nesse solo aqui, nessas aparências. Às vezes se fala de infosfera e as coisas às vezes podem parecer um tanto excessivamente abstratas, mas há um enraizamento cultural que determina grande parte dos rumos que nós estamos tomando. E nesse subsolo, digamos assim, é uma metáfora assim arqueológica, né? Nesse subsolo, eu chamo a atenção para o fato de que nós vivemos sob dois comandos que são antagônicos. Um comando helênico sobre o valor da técnica, que é um comando que desprestigia a técnica, já aponta a técnica como fundo uma ofensa à natureza e pronta para dar errado, para entrar no processo de degradação, embora o homem queira, faça sempre o esforço trágico de usar a técnica para poder resolver, se superar, assim como ele faz o esforço trágico para poder viver a sua liberdade, mas no fim resulta tudo sob controle da necessidade, dos deuses, da natureza e tal. Então, esse é um comando. Há um outro comando, que é o comando ao qual nós estamos mais habituados, porque nós temos uma cultura cristã, judaico-cristã muito forte, e nós somos mais familiarizados com esse segundo comando, que é um discurso salvacionista, um discurso de redenção. E as tecnologias, a ciência moderna e as tecnologias modernas, elas entram para nós, no nosso discurso, no nosso pensamento, com muita naturalidade, como sendo dispositivos de redenção, dispositivos de salvação. Diferente da concepção grega, né? Elas fazem parte da história da salvação. Então, nesse discurso, beleza, a ciência vai nos salvar, a tecnologia vai nos salvar. Nós alcançaremos até coisas que nós perdemos lá no paraíso perdido, ou seja, a imortalidade. Nós seremos imortais. A tecnologia vai nos trazer isso. Então, ela nos arrebata, quase que sem pensar, a uma visão otimista sobre a educação. E é preciso olhar criticamente sobre isso, para isso. Pensar que o uso dos dispositivos tecnológicos na educação, ele pode ser sim, e há de ser, e tem muitas oportunidades para que seja bom, para que contribua para o avanço quantitativo, a expansão quantitativa e, ao mesmo tempo, a qualidade da educação. A quantidade também é importante, alcançar todos, democracia, etc., mas, sobretudo, a qualidade. Então, as tecnologias têm o que contribuir, mas elas, a depender do modo como se usa, do modo como elas são trabalhadas, etc., e de quem é que as maneja por trás, em cima dos cordéis, quem é que constrói os algoritmos, que vão fazer a gestão da educação e das tecnologias na educação, elas podem nos conduzir a um beco sem saída e, portanto, a uma degradação, voltando aí ao alerta grego. Então foi uma reflexão filosófica, uma reflexão de fundo, sobre temas que nem sempre estão aí à aparência no solo, elas estão mais aí no subsolo da questão, com o objetivo de, ressaltar o valor das tecnologias para a educação, 2,
relacionar o fato de que o valor dela está associado à máxima diversidade que elas utilizem de linguagens, formas e palavras. Mas terceiro, chamar a atenção para o valor específico da palavra na educação, né? Isso é um contraponto em relação às tecnologias das comunicações que estão por aí, que exacerbam a forma, exacerbam o olhar, exacerbam a cultura do olhar e perdem a cultura do ouvido, a cultura da palavra. Então, trazer de volta para a educação a atenção sobre o valor da palavra, né? Porque a palavra ela é o elemento efetivamente educativo, né, no processo de socialização e no desencadeamento do pensamento, na produção do pensamento, na provocação do pensamento. E quando isso acontece é o que a gente chama classicamente como diálogos, né? O pensamento, o logos de cá, o logos de lá, a troca de logos, o compartilhamento do logos. Eu acho que é um pouco essa ideia da educação como um lugar crítico da dialogia e as tecnologias podendo ajudar sim, né? Mas ajudarão se for nessa direção e não num ideário aí romântico, perverso de substituição de todos os dispositivos por dispositivos tecnológicos, que está levando a algumas concepções equivocadas de, no fundo, substituir o professor por uma função, daqui a pouco efetivamente é uma máquina de ensinar e não uma pessoa ali compartilhando experiências e vivências e acolhendo as novas gerações e fazendo-as crescer. Nós vivemos um tempo de esvaziamento da palavra, né? Esvaziamento da palavra. A palavra está esvaziada, o discurso está esvaziado, né? A chamada virada linguística, que é um tema da epistemologia das últimas décadas, a revalorização da linguagem, a descoberta do valor da linguagem, chama virada linguística isso, da linguistic turn, revelou também um outro lado, que é o seguinte, o esvaziamento. Nós fomos tomados por um excesso, por uma exacerbação da palavra, uma tal intensificação da palavra que ela se esvaziou, e ela está se esvaziando. E as redes de comunicação, as redes sociais, elas os usuários, digamos assim, não estão preparados, foi tudo muito rápido, o processo todo está muito intenso e rápido. E esse esvaziamento da forma, da imagem e da palavra, não é só da palavra, o esvaziamento também é da forma, né? O esvaziamento também é da linguagem. O espetáculo tomou conta de tudo, tudo virou imagético, nós vivemos o mundo da imagem, isso já era mais tradicional de falar, mas eu estou acrescentando, o mundo também da palavra, mas da palavra esvaziada, de modo que a educação como lugar de palavra e lugar também de imagens, precisa se repensar, né? Para não cair nas armadilhas, né? E está entrando muito nas armadilhas das novas tecnologias, sem se dar conta da potencialidade das imagens e da potencialidade das palavras, mas também sem se dar conta das monstruosidades e das perversidades das imagens e das palavras. Então, uma apropriação crítica do olhar e uma apropriação crítica do ouvido, uma reapropriação crítica, o olhar e o ouvido. No olhar eu sou o sujeito e diante de objetos, no ouvido eu sou receptivo, é o outro que aparece como sujeito e eu ouço o que ele tem a dizer e eu me recoloco como sujeito em diálogo com ele. Então eu acho que essas duas matrizes, elas nos recolocam num bom lugar na educação, um lugar efetivamente de desenvolvimento, de crescimento, de qualificação. Nós temos matrizes indígenas, autóctones, nossas, brasileiras, assim como matrizes africanas, em que eu tinha me preparado para colocar isso nas perguntas no final, mas acabou não entrando, em que essa questão da oralidade é uma questão central.
muito mais forte do que, desse ponto de vista, a matriz indígena de todas as etnias indígenas brasileiras e a matriz africana, elas são matrizes da palavra. Elas são matrizes culturais da palavra, quer dizer, o papel do olhar é importantíssimo, sobretudo do nômade, para saber qual é o caminho, ou do territorialista, para controlar o seu território, está presente, mas ela é fortemente, desse ponto de vista, indo-europeia. A matriz semita, que é a matriz mais nômade, a matriz mais da convivência, etc., é a matriz forte da palavra. E ela está muito presente nas matrizes autóctones brasileiras, indígenas, e muito forte também nas matrizes de oralidade africana. Então, isso tudo faz parte do nosso quadro. Houve uma questão que eu não tive tempo de responder, uma menina que colocou até sobre a presença a questão da Lei 11.645, das matrizes indígenas e africanas na educação, que pega por aí. Então, entrar nesse universo da educação brasileira implica, sim, entrar nesse universo complexo. Mas eu trouxe mais uma discussão por causa das tecnologias, As tecnologias não são de origem africana nem indígena, então eu trouxe do universo europeu essa discussão para discutir, para pensar criticamente e estrategicamente sobre elas.